Hoje a gente vai analisar dois versículos que o Zohar menciona, que quando são lidos juntos criam um contraste profundo e eu diria meio desconcertante. O primeiro versículo é Isaías 50, versículo 2, e depois Salmos 103, versículo 1. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Nassau, hoje focando nos parágrafos 108 a 110 do Zohar, 10º ano de leitura. Então vamos lá. O primeiro versículo que a gente vai discutir, como eu falei, está em Isaías, capítulo 50, versículo 2. E já numa tradução literal, ele diz o seguinte: Por que eu vim, Deus está falando, né? Por que eu vim e não havia ninguém? Chamei e ninguém respondeu. E o outro versículo, ele está em Salmos, capítulo 103, versículo 1, em que o rei Davi agora, né, fala o seguinte: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Pronto. Então, essas duas falas, uma vinda de Deus, outra vinda de Davi, parecem estar em mundos opostos, né? Num lado, Deus fala que desce até nós, né? Está buscando presença humana, e encontra ausência, e no outro, o ser humano se eleva com tudo que tem e responde com gratidão a Deus. Então a pergunta que surge aqui é, por que tantas vezes você tem esse descompasso sendo mostrado aqui? Deus sente que não está tendo recepção aqui no mundo, e nós queremos louvar a Deus, mas também às vezes sentimos que não tem uma resposta. Então a primeira coisa a perceber é a seguinte: a fala de Deus em Isaías é quase que uma queixa, né? Obviamente que não uma queixa humana, não é uma queixa mesquinha, mas uma queixa profunda, uma dor silenciosa, né? A gente poderia chamar a dor de ausência. Deus fala, eu vim e não tinha ninguém. Então, a pergunta da Kabbalah aqui é, quantas vezes a vida nos visita? Você pode pensar Deus assim, né? A vida nos visita com uma oportunidade, com um chamado interior, com um despertar espiritual, e nós não estamos lá. Nós estamos distraídos, nós estamos ocupados demais, ou simplesmente estamos vazios mesmo. E obviamente não é que nós não temos corpo, né, vazios nesse sentido, é que nós não temos presença. Nós estamos vivos, mas nós não estamos despertos para o que a vida está querendo. E aí é como se o céu perguntasse, ou Deus pergunta, cadê você? Né? Onde você estava? Que eu desci e você não estava. Aí a resposta vem de dentro, né? Diante disso, o Salmo de Davi aparece quase como um antídoto. O que o rei Davi diz, de novo? Bendize, ó minha alma, ao Eterno, e tudo o que há em mim, bendiga o seu nome santo. Percebe que aqui não há ausência, existe entrega. Davi não está rezando só com os lábios, ele convoca a alma toda dele, né? Minha alma está bendizendo. E não só a alma, o que ele fala? Tudo o que há em mim bendiz ao Eterno. Ou seja, os órgãos, os pensamentos, os sentimentos, as memórias, os medos, os sonhos, tudo o que constitui o ser humano está bendizendo ao Eterno. É como se o rei Davi dissesse, eu estou aqui por inteiro para responder ao chamado de Deus, ao que Deus está querendo. Então, a vida espiritual, vai dizer o Zohar, acontece nesse intervalo entre o clamor de Deus em Isaías e o eco de Davi nos Salmos. Entre a sensação de que não havia ninguém e o tudo que há em mim responde a Deus. Entre o silêncio de quem não escutou e a explosão interior de quem está despertando e respondendo. Deu para pegar? Espero não ter sido muito poético e prático, mas eu vou trazer para o prático, né? A pergunta que a Kabbalah vai colocar, que o Zohar vai pôr, é em qual lado desses dois versículos eu estou querendo viver, né? Então a ideia é o seguinte, é basicamente pensar assim, uma pergunta simples. Hoje, Deus veio e encontrou alguém em mim? Deus, quando chamou, teve uma recepção ao seu chamado? Será que quando o momento sagrado bateu a porta, né, eu estava presente? Ou será que eu estava ausente? Será que o céu precisou falar, eu chamei e ninguém respondeu? Outro modo de você pensar nisso, numa lição prática para nós, é quando foi a última vez que eu consegui dizer honestamente que tudo o que há em mim estava se conectando com Deus, né? Ou será que eu tenho me conectado com Deus como
de maneira externa, só com a boca, né, da boca para fora, como a gente fala em português. Quando foi a última vez que eu posso olhar para dentro e falar, não, de fato, tudo que há em mim, até as minhas entranhas, estavam abençoando a Deus, abençoando a vida, abençoando o universo. Então é quase que assim, o Isaías está dando um diagnóstico, né? Deus reclama, existe uma situação de ausência humana. E Davi está dando remédio. O remédio para essa doença de ausência é eu dar uma presença total. A pergunta é, eu estou ecoando essa ausência que Deus reclama ou estou sanando essa ausência, dando a minha presença para que o divino não tenha mais o que reclamar? Um bom dia a todos e tudo de bom.